Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Começa agora a luz da palavra. Glória a Deus pela vida de vocês. Segunda-feira, semana começando, muita atividade, semana corrida da Hebron aí, né? Quem não se conectou ainda, não entendeu, essa semana será uma semana mais que abençoada. A Hebron essa semana tem atividade aí praticamente aí semana inteira. Normalmente tem um pouquinho de folga no sábado. Essa semana é diferente, queria convidar vocês, né? Essa semana está conosco aí, nós temos batalha espiritual, sexta e sábado, então teremos aí batalha espiritual, são 2 dias puxado, né? E batalha espiritual, toda vez que fala da palavra do Senhor, né? Mas batalha espiritual mexe muito no mundo espiritual, né? Então a gente, porque é conhecimento, né? E você vai adquirir para guerrear. Então são coisas que mexem demais, né? Então a gente precisa estar realmente uma semana de consagração, nos limpar, nos purificar, né? Cada vez mais para poder participar desse propósito que vai ser sexta e sábado. Então esse ano na Hebron maravilhoso, que vai ser livre, né? Então você vai poder participar. Não vai ser um curso fechado, isso é muito bom, né? É uma forma diferente que o Senhor deu esse ano. Não vai ser fechado, vocês vão poder participar através do Facebook, através da rádio, da TV. Então todo o canal aí da Hebron você vai estar disponível para você participar. Então quem não baixou o aplicativo, baixa o aplicativo da rádio super tranquilo, da rádio TV, um aplicativo que não consome tanto espaço, memória, dados móveis, nada disso. Você tem essa facilidade, né? Tem um lado bom aí, você não vai consumir nada disso, então tem essa facilidade para você assistir a gente, basta você baixar o aplicativo. Tem o canal do YouTube, que também uma mão na roda aí para você, toda a programação do Hebron tá lá. A única diferença do canal do YouTube é que lá não passa nada ao vivo, né? Tudo programado. Mas a TV, por exemplo, se você ficar na TV Hebron, você vai ficar vendo louvor e tem as retransmissões que são feitas através da TV. Então, os horários específicos, você vai ver A Luz da Palavra, vai ver o Alimento Diário das Nações, tem reprise, né? Então, o que é muito legal, uma novidade da nossa TV, bro. Então, fica ligadinho aí. O apóstolo tem colocado cada vez mais programação nova, né? Então, você assistiu... Às 17 horas tem culto. Todo dia às 17 horas, ou seja, 5 horas da tarde, tem Alimento Diário das Nações. Então, você que perdeu na parte da manhã, não conseguiu ver ao vivo na TV... Tem na TV à tarde o reprise, às 17 horas, às 5 horas da tarde você tem o reprise. E depois você tem o repeteco também do A Luz da Palavra. Isso. Então, olha que interessante, você não perde nada na Hebron. Se você não quiser ir para o canal do YouTube, você pode assistir na TV no horário específico que passa lá. Só não tem hoje, porque hoje tem um ao vivo. Hoje, nos dias que a gente está ao vivo, o Alimento Diário ou A Luz da Palavra, não tem o reprise. Mas, por exemplo, amanhã, nesse horário, você vai estar vendo o reprise de hoje, de outra programação. Então, é muito interessante e eu convido você a estar participando com a gente. Amém? Não esqueça, entrou, já vai compartilhando, não esqueça de compartilhar, para que a palavra possa chegar e o estudo possa chegar a muitos aí. Amém? Bom, ontem, domingo, dia da família, algo extraordinário, né? Sempre domingo da família, recebemos palavra que vai reger o nosso mês, é importante. Então foi um culto extraordinário, administração de oferta, palavra. Convido você a estar todo domingo conosco às 9 horas da manhã, antes era às 10, agora antecipado às 9 da manhã, né? Olha que legal. Quando for 11 horas, você já está liberado, aí já entregou tua oferta, já entregou tua primícia na casa do Senhor. E aí você tem o dia inteiro aí para você curtir, almoço em família, sair com a família, né? Um passeio no parque, enfim, aí é o critério, né? Então, glória a Deus aí na Hebron, você ter essa facilidade aí, ok? Bom, pessoal, vamos lá, abra a Bíblia de vocês, capítulo 34 de Ezequiel. Vamos avançar, precisamos terminar Ezequiel até a semana que vem. Então, não vamos acelerar, né, sem perder conteúdo. A semana que vem, eu já sei que tem um dia lá onde nós vamos ver muito medidas, né, porque vai falar sobre o templo, então não tem sentido de ficar repetindo. Eu já falei para vocês quando a gente vai dar uma avançada, mas hoje também a gente não pode conversar muito, né? Então, vamos lá para Ezequiel 34, que a gente tem muita coisa para ver hoje, amém? Nós falamos então na semana passada sobre quem? Sobre o Egito. Nós vimos aí a profecia contra o Egito, o castigo, a presunção, né, do Egito. Então quem achava que o Egito, né, tudo que fez o Egito para o povo de Deus ia ficar por isso mesmo, não ficou. Veio o castigo sobre o Egito ficou 40 anos ali onde não se habitava, onde não tinha nada. Então aquilo que era um grande império, de repente passou a ser nada. Então o castigo veio também sobre o Egito. Nós vamos ver que tem mais alguns povos aí que vai vir, sobre Gog, sobre alguns outros reinos também que vai vir o castigo. Nós vamos ver aí no livro de Ezequiel ainda, amém?
Então vamos lá, capítulo 34, ele fala sobre a profecia contra os pastores infiéis de Israel. E uma das coisas que nós vimos muito no livro de Ezequiel, vimos também no livro de Jeremias, é a infidelidade dos pastores. Não só aqueles que serviam ao Senhor, né, enfim, aqueles que serviam verdadeiramente, que se bandearam, né, tinha por responsabilidade, mas muitos daqueles também que andavam, os sacerdotes, levitas, que no meio do caminho se perderam, não ouviam a profecia de Jeremias e muito menos agora de Ezequiel. Então, a gente vai ver que tem aí um castigo sobre eles. Por quê? Tinham responsabilidades, eram conhecedores da palavra e tinham por responsabilidade levar o povo para o caminho certo, né? E não o fizeram, né? Então, os pastores de Israel é uma metáfora, né, para os líderes políticos de Israel. Mas também pode incluir líderes espirituais. Até mesmo os reis deveriam ter exemplo, dar exemplo espiritual. Os pastores foram acusados de esquecer as principais características de um líder temente a Deus. E, logicamente, uma coisa que nós não podemos esquecer é que a responsabilidade como pastor, né, não era só dos pastores propriamente dito, né? Mas assim, aqui fala também dos líderes. Então, o rei tinha responsabilidade, porque naquela época todos eles conheciam a lei era lida para todo mundo. Então não pode eximar a responsabilidade do rei. Pelo contrário, você vê que muitas vezes foi contaminado, por quê? Porque o rei não permitiu, ou porque o próprio rei infundiu uma cultura estrangeira. Então aqui o castigo quando vem, não é só para o sacerdote, né? Não é só para o pastor, mas também falando da liderança, dos príncipes, aqueles que estavam nas vilas, aqueles que estavam nas outras províncias, eles tinham responsabilidade, coisa que não fizeram. Então era responsabilidade também deles, então o castigo também viria sobre eles, né? Os pastores desviados e deformados não alimentam as ovelhas, nem se preocupam com elas, mas desejam somente saciar-se ou regalar-se. Bebem o leite, vestem-se da lã, matam as ovelhas mais gordas, ou seja, só veem as ovelhas para si. Não importam com o estado espiritual. Podem vê-las perdidas caminhando no rumo ao abismo, contudo não se ensinam o verdadeiro caminho. Então aqui você vê como uma metáfora usando a ovelha, ou seja, está preocupado em beber o leite, está preocupado com a lã, mas se ela está indo para o abismo, não está preocupado com nada disso. Ou seja, o rei estava preocupado se estava trazendo tributo, né, se o povo estava pagando tributo, se o povo estava obedecendo, mas fora isso, não estava preocupado se eles estavam servindo ao Senhor verdadeiramente ou não. Pelo contrário, isso não era a preocupação do rei. Então, de muitos líderes, isso aí ficou abandonado. Por isso, essa metáfora aqui falando da ovelha. Então, quer dizer, só está preocupado se ela está te beneficiando, ou seja, está trazendo a lã e está te dando leite, se ela está engordando ou não. Caso contrário, não serve para mais nada. Então, quer dizer, não se preocupava com a parte espiritual. E uma dos defeitos do povo que levou o povo ao cativeiro, não só assírio, mas babilônico, foi justamente o que? Se afastar do Senhor e os sacerdotes que se preocupavam única e exclusivamente consigo próprio, roubando inclusive na balança, o que era comum naquela época, né? O resultado de uma liderança egoísta em Israel são detalhados: ovelhas espalhadas, desgarradas, que serviram facilmente de alimento para os animais do campo. Isso significa que os líderes buscavam apenas ser servido e ao mesmo tempo, né, o povo não tinha liderança. Portanto, os israelitas eram como ovelhas sem pastor. Então, olha só que essa referência aqui. Se o pastor não estiver preocupado com a ovelha, o que vai acontecer? A ovelha vai estar no pasto. Está dizendo que ela está perdida? Fica perdida, ela é facilmente manipulada, ou seja, facilmente roubada. O que era? Vinha o cananeu, aquele que adorava outros deuses, e infundia o que? A cultura dele. Então o cara passava a não adorar ao Senhor, a não cultuar mais ao Senhor, e passava a cultuar outros deuses. Então era exatamente o que acontecia. Então essa metáfora ela vem muito a calhar, por quê? Porque é o que acontece hoje. Se o pastor não cuidar da ovelha, hoje a gente sabe que é diferente, as ovelhas não querem ser cuidadas. Mas se você não cuidar da ovelha como um bom pastor, dar a vida pela ovelha, não der pela ovelha, se você largar ela ficar no campo, logicamente vai achar um outro pastor por aí, doido para saciar. Mas que pastor é esse? E aí é o caso de Satanás, né? Que vai lá e vai minar. E era o que acontecia com o povo aqui. Vinha os estrangeiros e embutia justamente o quê? A religião deles, ou seja, embutia o culto deles, a adoração deles para o povo de Deus. E estava perdido sem acompanhamento do pastor. A pessoa caminhava sem direção, se espalharam, se tornaram alvos fáceis, ficaram para passos de todas as feras. O termo espalhados é uma alusão à deportação e à dispersão dos israelitas entre as nações. Porque como o povo fugiu,
foram dispersos, né, por conta da Babilônia, por todo o cativeiro, o que acontecia? Aquele que não morria espada e não era levado cativo, ele se espalhava. E uma vez espalhado, o que acontecia? Ele ia para outros povos e adorava a outras nações, a outros deuses. E isso é uma das coisas, quando você vê principalmente, já falei sobre isso, no Novo Testamento, o grande problema com os samaritanos, lembra que o povo de Deus não fala com os samaritanos, não reconhece eles, por quê? Porque fala que eles são uma mistura, né? São o povo de Deus que tiveram relacionamento com o povo estrangeiro. A mistura por quê? Porque eles espalharam no cativeiro assírio. O que aconteceu? Espalhou o povo, eles tiveram casamentos com o povo estrangeiro e foram se fundindo a outras religiões. É o que o povo de Deus falava naquela época. Então não reconhecia os samaritanos, não entendiam que eles eram judeus puros, pelo contrário, era uma mistura, uma mescla. E isso era um grande problema do judeu com o samaritano. Inclusive tem guerras por conta disso. Então, tá aqui, ó, se espalharam por conta das deportações, e aí, logicamente, passou a cultuar. Se você viu o samaritano, você vê aquela mulher samaritana, ela fala para o Senhor, mas entrega a minha oferta onde? No monte, lá no Monte Gerazim, ou entrego, né, no templo? Por quê? Porque os samaritanos estavam impedidos de ir no templo, não podiam entregar no templo, então eles entregavam no outro monte, lá no Monte Gerazim. E aí a gente lembra que Samaria não tinha os dois lugares de adoração lá, onde eles entregavam as ofertas dele, então eles cultuavam num outro lugar. Por quê? Porque não podia estar junto com o povo de Deus, porque não se reconheciam. Amém? Quando o Senhor diz, não apacento as minhas ovelhas, não era apenas um cargo ou um status que traz privilégios ou poder. Deveriam pastorear verdadeiramente, o que requer serviço, entrega e responsabilidade, coisa que não tinham. Então, não só, novamente, não só os pastores, propriamente dito, mas também quem? No caso, o rei e os seus governantes, todos tinham que ter essa responsabilidade, e não tinham. Deus iria exigir a responsabilidade devida desses pastores que só queriam ostentar o nome e visavam privilégios, mas não amaram as ovelhas, nem por elas se sacrificaram. E aí a gente pega os últimos reis de Israel, de Jerusalém, você vai ver que muitos deles lá, o que aconteceu? Não aumentou o tributo, o cara estava preocupado em construir palacetes, estava preocupado com tudo isso, e o cara não estava preocupado com o povo de Deus, coisa nenhuma, estava preocupado somente em enriquecer, em construções, em obras. Quer dizer, o circo pegando fogo, o cara está preocupado com a obra. É exatamente o que está falando aqui, não estava se preocupando com o quê? Com o povo. Cuidado do Senhor pelo seu rebanho. Vamos ler o 11 e o 12 aí, diz assim. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontram ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-eis de todos os lugares para onde foram espalhados no dia de nuvens e de escuridão. Então aqui uma informação importante, o Senhor mesmo, o bom pastor, vai buscar as ovelhas. Então o que ele diz aí? O Senhor mesmo iria buscar as ovelhas, ele restauraria o povo cativo, e apacentaria no monte de Israel, onde teriam boa pastagem. Embora Israel, sendo culpado e mal direcionado, seria resgatado pelo bom pastor e restabelecido na terra prometida. Vamos ver o versículo 17 e 18 aí. Quando a vós outros, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Caso não vos basta a boa pastagem, a vez de pisar aos pés o resto do vosso pasto, e não vos basta terdes bebido as águas claras, a vez de turvar o resto com os pés. Aqui é muito sério, né? Olha só aqui o que ele fala. Os carneiros e os bodes eram os líderes de Israel, que haviam fracassado em guiar o povo corretamente, tiraram proveito de suas posições e de autoridade e prejudicaram o quê? O povo, quer dizer, beber a água não estava satisfeito, ainda ia lá e, né, mexia lá, sujava a água, turbava a água, quer dizer, usurpou todo o povo, fez o que fez, não estava satisfeito, né? Ainda ia lá e castigava ainda todo o povo. Antes da queda de Jerusalém, Deus manda Ezequiel falar ao povo, porque Deus não reconhecia mais como um povo particularmente seu. Aos remanescentes, por outro lado, os cativos na Babilônia, tão desprezados pelos habitantes de Judá, Deus chama de rebanho seu, explicando que ali no cativeiro estavam protegidos da desgraça final. Então aqui está fazendo a distinção do quê? Do povo de Deus, aqueles que foram para a Babilônia e aqueles que estavam fora da Babilônia. Por quê? Lembre-se que o povo que estava fora da Babilônia estava em desobediência. Nós não podemos esquecer isso.
O povo que estava fora estava em desobediência. Por quê? O Senhor tinha falado o quê através do profeta Jeremias? Que o povo devia estar aonde? Eles deviam estar no cativeiro, deviam ter ido para a Babilônia. Se entregar para os babilônicos, não fugir. Então aqui está fazendo a distinção porque o povo que estava fora, ele não estava chamando de povo meu. Mas o povo que estava na Babilônia estava chamando de povo meu. Por quê? Porque estavam lá na obediência, ou alguns evidentemente foram levados, não tiveram opção. Mas estavam na Babilônia, onde era o lugar que o Senhor tinha determinado para eles estarem. Então você vê que até mesmo quando está na Babilônia, você vai falar, pô, mas estar na Babilônia naquele momento era obediência. Era a direção do Senhor, porque o povo está lá, plantaram, eis o tempo da colheita. Então, às vezes, nos dias de hoje, quando a gente ministra uma palavra dessa, as pessoas reclamam, você planta e não quer colher? Tem o momento da colheita. E no momento da colheita você tem que estar no lugar certo da colheita. Quer dizer, você plantou vento e não quer colher tempestade? Chegou o tempo de colher tempestade, tem que estar lá para colher tempestade. Você que plantou. Então o povo tinha que estar na Babilônia. Por quê? Porque fizeram tudo o que fizeram. E lá era o tempo de correção. Era o tempo do povo fazer o quê? Cair na real, num concerto com o Senhor de tudo isso. Não dá para fugir. E ir para os povos estrangeiros, não era isso que o Senhor tinha determinado. E outra, indo para lá, o que aconteceu? Ia infundir as culturas que tiveram. Nós vamos ver, inclusive, que nem todo o povo que estava cativo na Babilônia quiseram retornar para Jerusalém. Nós vamos ver Esther, Neemias e Esdras aí, que muita gente quis ficar na Babilônia, viu? Acredite vocês se quiserem ou não. Tem gente que ama a Babilônia, né? Por que turvar o resto? Pequenos grupos que almejavam poder para si mesmos arruinaram a possibilidade de os restantes israelitas sobreviverem em paz na cidade conquistada. Então, quer dizer, o cara se livrou, ele não está preocupado com o restante. Vamos destruir, vamos acabar com tudo, por quê? Eu não quero que outros tenham uma possibilidade. Então, você vê que naquele momento estavam pensando cada um por si, né? Portanto, Deus é justo e diferencia o joio do trigo. Então, aqui claramente, nós estamos vendo o quê? Que o Senhor está separando, fazendo a distinção, né, entre o joio e o trigo. Por quê? Ali nós tínhamos o joio e o trigo. Tinha um povo que estava na Babilônia, que aceitou o castigo, e tinha um povo que estava lá de fora, que não era o que o Senhor tinha determinado. Então chega o momento do Senhor fazer distinção, e ele vai fazer a diferença do joio e do trigo. Deus continuaria operando como um pastor mor, mas por intermédio de um governante futuro que ele escolheria da linhagem de Davi. No caso aí falando já do Messias. Os exilados são estimulados pela promessa de um concerto de paz, caracterizado pelas promessas de proteção contra as nações estrangeiras, as bestas feras da terra. Então traria chuva de bênçãos, simbolizando produtividade e prosperidade, e a certeza de que o Senhor é Deus de Israel, e deseja ter comunhão com o seu povo, e um relacionamento duradouro, baseado numa nova aliança. Então, o que está acontecendo aqui? Estão falando do povo, estimulando o povo a ter o quê? Um concerto com Deus. Não está na Babilônia à toa. A gente tem que entender, deserto não é lugar de fazer morada. Deserto, para muitos, é lugar de quê? De um concerto com Deus. O povo tinha que fazer um concerto com Deus. Para alguns, é um tempo para você se conhecer, porque o Senhor conhece o teu coração, conhece o teu interior. Você não se conhece, você acha que você é o bambambam, que você é o autossuficiente, e o deserto vai te mostrar que você não é nada disso. A sua autossuficiência vai cair por terra, que você vai ter que depender do Senhor, única e exclusivamente. Como é que aconteceu com o povo lá? Dependia do maná cair do céu. Então o deserto, ele tem vários tipos de deserto. E nós precisamos entender. Capítulo 35. Profecia contra o Monte Seir. Um capítulo pequenininho, falando sobre o povo do Monte Seir. Vamos lá. Vamos ler do 1 ao 5 aí. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra o Monte Seir e profetiza contra eles. Diz-lhes, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra ti, ó Monte Seir, e estenderei a mão contra ti e te farei desolação e espanto. Farei desertas as tuas cidades e tu serás desolado. E saberás que eu sou o Senhor, pois guardastes inimizade perpétua e abandonastes os filhos de Israel à violência da espada no tempo da calamidade e do castigo final. Então você vê que alguns povos aqui abandonou o povo de Deus. Olha só, eu lembrei vocês esses dias, lá com Moisés, quando Moisés estava passando pelas terras, rumo à terra prometida. Lembra-se que Moisés não passou o Jordão, lembra? Ele foi recolhido antes.
Mas ali eles passam por algumas cidades, inclusive os edomitas, passam por algumas cidades onde eles pedem para passar em paz. Moisés na época até fala, olha, deixa de cortar por dentro da cidade, senão tem que dar uma volta muito grande. Imagina naquela época, né? Então, uma linha reta era um percurso, mas se tivesse que passar por fora da cidade, significava uma distância muito grande. E Moisés deixa muito claro naquela época, olha, nós só queremos passar aqui pelo meio, se por acaso o povo consumir alguma coisa das tuas terras, nós estamos dispostos a pagar. Nós vamos pagar, nós só queremos passar. E os povos não deixaram fazer isso, pelo contrário, criaram guerra contra o povo de Deus. Então muitos foram inimigos do povo de Deus também por conta disso, já lá atrás. E aí a gente vai vendo que o Senhor vai trazer a punição para cada um deles. O monte também era, né? Era irmãos também, né? Os edomitas eram irmãos por quê? Muito bem lembrado, apóstolo, porque eles eram descendentes de quem? De Esaú. Então aqui o Monte Seir, o que é? Edom. Justamente quem canta falando dos edomitas. Então, Gênesis 36 você vai ver lá, né? A área montanhosa ao sul do Mar Morto, habitada pelos descendentes de Esaú. A inimizade entre Esaú e Jacó começou quando aquele irmão vendeu seu direito de primogenitura por um prato de comida. No entanto, ele já era rebelde no íntimo antes mesmo do acontecimento. E a gente sabe, quem conhece um pouco das escrituras já sabe de tudo isso. Mas você vê que era uma rixa que vinha de antes, né? Então, olha só a punição, olha quanto tempo que se passou. O povo já tinha tomado posse da terra prometida com Josué, olha só, tinham tomado posse da terra com Josué, tinham se estabelecido, mais de 19 reis de um lado, 20 do outro, e agora, olha só, agora está vindo o castigo sobre o Monte Seir, ou seja, sobre os edomitas, olha quanto tempo depois. Por isso que eu falo sempre, gente, deposita na mão do Senhor e deixa que o Senhor sabe o momento certo. Aquela época não era o momento, mas agora para os edomitas veio o castigo sobre eles, né? O ódio de Edom contra Israel continuou até a destruição de Jerusalém. Muitos povos, lembrando, falavam bem feito, bem feito. Quem nunca ouviu a pessoa falar para você bem? Quando é criança ouve muito isso, né? Cai e fala bem feito, né? Assim. Só que hoje as pessoas muitas vezes não falam, mas sente no teu interior. E a gente esquece que a palavra nem chegou à nossa boca, o Senhor já o sabe. Então, né? Muito cuidado com isso aí. O ódio de Edom contra Israel continuou desde a destruição de Jerusalém. Seu comportamento odioso nos dias da grande necessidade de Judá foi especialmente repreensível em virtude do parentesco próximo entre os dois povos. Então, tinha que ter um castigo sobre eles e não se esperava deles um povo que era tão próximo por serem irmãos, né? Um povo, inclusive, que naquela época que eu estava falando de Moisés, o Senhor não permitiu que eles fossem tocados. Por quê? O Senhor não estava dando terra para o povo? Podia muito bem falar, pega a terra dos edomitas aí, mata todos eles e toma posse da terra. Deu quantas terras para Josué lá, para Josué fazer isso? Mata o povo de Jericó, lembra? Jericó só não ficou Rabi lá? Mata todo o povo de Jericó, mata todo o povo de Ai. Então, olha só, a resposta está aqui. E com o povo edomita, o Senhor não permitiu. Só que fizeram o que fizeram e agora chegou a hora do castigo. Então, o castigo viria do Senhor. Eles haviam tirado vantagem do povo de Judá durante e depois da invasão dos babilônicos. Então, os edomitas tinham uma característica como alguns outros, né? O que eles faziam? Tiravam proveitos. Muitas vezes que o povo de Deus era atacado, então esses povos como os edomitas, eles tiravam proveito de algumas terras. Então, ou vinha e saqueava, ou vinha e ajudava a atacar, né? Faziam alianças para poder atacar o povo de Deus. Então, muito se tinha naquela época desse tipo de situação, e os edomitas eram um deles, né? Tendo declarado porque Edom merecia ser castigado, Ezequiel explica como a nação seria punida. Então, eis o castigo, não vai ser punido de qualquer forma, espera um pouquinho. Esse castigo incluiria a execução em massa e total destruição. Então, olha só aí. Um segundo motivo para a vingança de Deus contra Edom é apresentada. Além do mencionado, como nós vimos no versículo 5 que eu li para vocês, Edom desejava assumir o controle de Judá e Israel após destruição causada pelos babilônicos. Os dois povos são quem? São Israel e Judá. Então eles queriam assumir todo o controle de Israel e de Judá após a destruição que a Babilônia fez sobre aquele povo. Então olha só como que era a astúcia, né? Isso é os dias de hoje, a astúcia de Satanás. Você acha que Satanás quer se tornar o teu poder dentro de uma casa para quê? Para ele assumir o domínio da casa. Assumindo o domínio da casa, ele tá falando sobre você, sobre o pai, sobre o filho, sobre todo mundo. Então, isso é o intuito de Satanás. Assim
era Edom. Os edomitas queriam o quê? Dominar todo Israel e todo Judá. Então estava se aproveitando da situação que a Babilônia estava invadindo ali. O mundo inteiro sentiria idêntico e júbilo sobre a queda de Edom, ao que este último sentiu na queda de Jerusalém. Então muitos iam fazer o quê? Iam fazer a mesma coisa que eles fizeram com o povo de Judá e Israel, da mesma forma fariam com eles. Muitos iam se alegrar com a destruição dos edomitas. Vamos lá, amém? Capítulo 36. Agora a profecia sobre os montes de Israel. A profecia dos montes de Israel, o que ela fala? Ela fala que a mensagem é proclamada diretamente para a terra de Israel, aos montes de Israel, porque as nações desejavam possuí-la. Então o profeta consola o povo dizendo que, embora as terras, montes estejam ocupados pelos invasores estrangeiros, visto que os seus habitantes por direito estão no exílio, logo os invasores serão expulsos e os habitantes de direito serão trazidos de volta para cultivá-los e trazê-los a colheita generosa neles. Então, lembrando, quando o povo cativo, o povo foi levado cativo, povos estrangeiros começam a assumir a terra deles. Não só a Babilônia, porque se você pegar o povo de Israel, por exemplo, o que eu falei para vocês? A Síria, Senaqueribe, quando invadia, a característica da Síria era diferente. Ela não levava cativo, ela misturava o povo. Então ela começava a pega uma cidade, tem 1000 habitantes, faz o seguinte, manda 200 para cá, 200 para lá, 200 para lá e coloca 200 ali do povo assírio. Por quê? Para mesclar tudo isso, para que o povo não pudesse se reagrupar, não pudesse se rebelar e infundisse a cultura deles ali. Não só aprender, mas infundir a cultura. Então era a característica da Síria, diferentemente da Babilônia, que não, vai lá, leva todo mundo, acabou. Deixa só uma meia dúzia de gado pingado para cuidar da colheita, ou seja, da plantação. Então era uma característica. Aqui o Senhor está falando o quê? Que ele vai tirar esses invasores e vai devolver a terra para quem é de direito. Lembrando que a promessa que foi feita para Abraão, que se cumpriu ali com Josué, a terra ela foi dada o quê? Por possessão perpétua. Amém? Edom foi especificamente citada por causa do seu histórico de animosidade contra Israel. O resto das nações eram os outros povos que, de alguma maneira, haviam maltratado Israel e, portanto, receberam uma sentença de julgamento. Como diz no texto, muitos diziam bem feito para Israel. Então, lembrando que muitos povos seriam punidos, alguns não falam os nomes, está falando aqui de Edom, mas muitos outros também falaram bem feito e se divertiram com tudo aquilo que a Babilônia estava fazendo contra o povo de Deus. Assim como o Senaqueribe fez, a Síria fez com Israel. Ok? Vamos ler o versículo 8 e 10 aí. 8 a 10. Que diz assim. Vou achar aqui, mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, o que está prestes a vir. Porque eis que eu estou convosco, voltar-me-ei para vós outros, e sereis lavrados e semeados. Multiplicarei homens sobre vós, e toda a casa de Israel, sim, toda a cidade serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. Então, tem uma palavra de restauração para tudo isso. Então, aqui o Senhor está garantindo essa restauração dessas cidades desoladas, Quando o Senhor diz que estão prestes a vir, isto foi declarado para a terra, que significava que a espera do retorno rápido de seus legítimos e respeitados proprietários. Os primeiros retornaram do exílio sob as ordens do imperador persa Ciro, cerca de 50 anos depois, ou seja, lá em 538, para alguns em 539 a.C., quando fala na cronologia, e alguns estudos falam desses 2 anos diferentes. Amém? Essa restauração envolveria toda a casa de Israel, bem como os animais, a produção da terra, apesar da pecaminosidade dos israelitas, que o profeta detalhou e descreveu com muita angústia, a nação ainda é chamada de povo de Deus. Os israelitas finalmente tomariam posse da terra para sempre, simbolizada pelas montanhas e pela cordilheira central da Palestina, chamada de Tu, como você vê no versículo 14. Então, apesar de tudo, eles vão voltar aí. As montanhas não mais desfilhariam sua nação, porque Deus garantiria a proteção dela contra os exércitos
estrangeiro. O próprio Senhor restauraria a nação e colocaria o seu príncipe no trono. Então tá aí, bem importante, né? O Senhor vai restaurar e colocar o povo no lugar. Restauração de Israel. Vamos ler o versículo 16 ao 18. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles contaminaram com seus caminhos e suas ações, como a imundície de uma mulher em sua menstruação. Tal era o seu caminho perante mim. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre as terras e por causa dos seus ídolos e com que contaminaram. Então aqui, logicamente, a contaminação, falando dos povos estrangeiros que trouxeram os ídolos e trouxeram toda a contaminação. Lembrando que isso começou, pessoal, se você for prestar atenção na história, você vai ver que em Juízes fala um pouco sobre isso, a gente vê lá Etibaal, Baal, né? Falando lá sobre esses deuses, mas assim, Salomão, naqueles muitos casamentos, as mulheres estrangeiras trouxeram tudo isso. Depois você vê Acabe casando com Jezabel, né, que é pior do que ela, trouxe toda a cultura dela, né, para o povo de Deus, para o povo de Israel. Então as contaminações foram vindo de diversos lugares e vários deles permitiram. Então não foi só Salomão, não foi só fulano, quer dizer, todos eles foram permitindo aí, né? A impureza proveniente da menstruação e não da própria mulher, né, e não a própria mulher, era comparada a um comportamento anterior de Israel em Canaã. Então usa esse comparativo aí. Israel profanado de duas maneiras básicas a terra que lhe fora dada por Deus como dádiva. Então eles profanaram aquilo que foi dado do Senhor para eles como dádiva. Por quê? Deu uma terra perpétua, herança perpétua da terra, e eles profanaram aquilo que o Senhor deu. Derramando sangue inocente, ou seja, mataram aqueles que eram inocentes, por questões financeiras ou não, né? A palavra fala que eles mataram muitos, né, inocentes, inclusive em adorações a Moloque, né? Mataram crianças, que eles falam sangue inocente, porque entregavam crianças nesses cultos a Moloque, fora todos os outros, né? Mas a Moloque entregavam crianças, né? Você vê que até reis, né? Manassés, um dos reis, que entregou o próprio filho ao deus Moloque, né, achando que ia ter livramento. A adoração a ídolos, misturando a verdadeira adoração ao Senhor Deus com a idolatria e as práticas imorais e religiões pagãs. E aí você vê que o povo de Judá, né, nos últimos tempos, já estavam fazendo pior do que os irmãos de Israel tinham feito. Tanto que já estavam entregando ofertas, fazendo cultos dentro da própria casa do Senhor, fazendo culto a outros deuses. Então, o que é pior abominação. E aí, quando se eu fosse trazer para os dias de hoje, é a casa da gente, né? Você fazer nós somos templo do Espírito Santo. Você fazer um culto a Baal da sua própria casa, que é templo do Espírito Santo, é uma contaminação muito grave. Então nós temos que ficar muito atento com as Escrituras, porque a gente lê e não quer compreender aquilo que é uma verdade. Muito cuidado, pessoal. A gente está vendo aqui que são coisas que olha quanto tempo que passou e a gente acha que Deus, né? A gente acha que Deus não viu, que passou despercebido. Pois bem, não passou. Deus julgou os israelitas conforme os seus caminhos. Então, cada um vai ser julgado conforme os seus caminhos. Israel tinha sido hipócrita e profano, e não se separara do mundo pagão ao redor. O Senhor havia entregado a terra prometida ao seu povo, para ser território onde os israelitas mostrariam o seu mundo a diferença de servir ao Deus verdadeiro. Mas se permitiram, né? Como fracassaram nessa tarefa, o Senhor os expulsou da terra. Por meio da obediência ou desobediência deles, Deus demonstraria ao mundo a sua personalidade, seu poder e seus planos. Aí, obviamente, é o poder de Deus aí que atua, né? O resultado mais trágico do pecado de Israel foi o fato de a nação ter profanado o santo nome de Deus. Derrota e dispersão, principalmente no mundo antigo, eram consideradas reflexos negativos do caráter do Deus protetor de uma nação. Então você vê que a profanação do nome de Deus foi, acho que um dos mais graves, né? A partir da hora que você começa a profanar, o Senhor deixou uma lei, né, que precisava ser lida, precisava ser declarada, né? Os pastores, os líderes, o próprio povo ignoraram, profanaram o nome de Deus, né? E muitas vezes profanando como? Deus estava dando ainda colheita para esse povo, dando subsistência do povo, e o povo falava que era Baal, que era Zera, que estava dando a Deus da fertilidade, está trazendo a plantação, a fertilidade aqui para o povo, né? O que é pior do que isso?
A reputação do Senhor, como um Deus santo e distinto de outras divindades em poder e propósito, ficou comprometida pela recusa de Israel de confiar nele, tanto em sua própria terra como no exílio. Quer dizer, não só na terra que Deus deu, mas também no exílio, muitos não estavam nem aí. E haja visto que eu falei para vocês, que nem todos voltaram da Babilônia quando foram libertos pelo rei Ciro, né? Para resgatar sua reputação santa e seu povo rebelde, o Senhor permaneceu fiel às promessas declaradas na aliança mosaica. Então aquilo que tinha sido declarado permaneceu, ou seja, o Senhor cumpriu aquilo que ele tinha determinado. Amém? Como o nome do Senhor Deus estava sobre Israel, todos sabiam que foi Deus que os tirou do Egito, os livrou no deserto e derribou diante deles os grandes inimigos. O fato de Israel perder a terra fazia com que o povo pensasse que Deus não podia salvá-los, o que não era verdade, pois eles perderam os seus territórios por abandonarem a Deus. Então não é porque aconteceu tudo isso que Deus vai abandonar o povo ou não pode dar a terra de volta. Quer dizer, Deus podia dar a terra de volta para eles, evidentemente, quando quisesse. Na realidade, o que estava acontecendo aqui era a desobediência do povo, por isso perderam a terra. Mas nada que o Senhor não pudesse devolver a terra para esse povo. Mas o Senhor cumpre sua palavra e restaura Israel, não por merecimento, mas pela honra do seu próprio nome, que foi difamado entre as nações. Então, lembrando que a restauração da terra, o povo sair do exílio, na realidade não foi por merecimento, foi porque uma promessa que o Senhor fez, aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. O povo passou cativeiro, era promessa e o Senhor restauraria, mas não por merecimento. Muito duro isso, né? A expressão aspergirei água pura sobre vós simboliza a purificação do pecado. Esse seria o perdão de Deus baseado na expiação mediante ao sangue. A purificação do pecado seria vã e sem significado caso não houvesse arrependimento genuíno e a obra generosa do Espírito Santo no interior dos indivíduos. É logicamente que sem um arrependimento divino, né, um arrependimento no interior, o que o Senhor queria do povo mesmo? Era o arrependimento. Não adianta o Senhor liberar o perdão do povo, mas o povo não se arrependia. Então é aquilo que a gente fala, né? Às vezes a nossa boca fala muita coisa, mas o nosso interior não é uma verdade. A gente não tem um arrependimento sincero. Sabe aquela pessoa que pede perdão por pedir? Desculpa, perdão, coisa e tal. Mas não é no interior dela. Nós temos que trabalhar no nosso interior. E aqui que o Senhor está mostrando para eles, eles tinham que ser trabalhado no interior. Pô, ficaram 70 anos lá, será que não conseguiram entender? Que tinha que ser no interior, que tinha que se arrepender, que foram para lá para o cativeiro, que foram poupados. Eu acho que a pior coisa que tem, eu fico imaginando o lugar de Deus, olhando, eu coloquei vocês aí. Vocês ainda estão achando que eu castiguei vocês, eu poupei vocês, e ainda vocês não conseguem ver? Fala sério, né? Deus não restauraria o povo apenas fisicamente, no retorno à terra, mas também espiritualmente, dando-lhe um coração novo, espírito novo, para que fosse capacitado a seguir o Senhor e realizar sua vontade. Logicamente, tudo novo. Então ele diz, vós me sereis por povo. O propósito da aliança mosaica finalmente seria cumprida. Os israelitas se tornariam um povo empenhado em seguir a Deus. O retorno do exílio resgataria a reputação do Senhor entre as nações e anularia a culpa dos israelitas. Quer dizer, o Senhor passando um bálsamo lá, né? Bálsamo enxilhado sobre tudo lá e perdoando completamente o povo aí. Vamos ler o versículo 32. Diz assim, não é por amor de vós, fique bem entendido, que eu faço isto. Meu Deus. Diz o Senhor Deus, envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Então nós não podemos esquecer aqui o que acontece. O Senhor tinha uma promessa. Então muito maior era o cumprimento da promessa do que qualquer outra coisa. Então às vezes a gente não consegue entender, por isso que eu falo para a gente, quando a gente ministra uma palavra no domingo, uma palavra de oferta, coisa e tal, a gente sempre fala, pessoal, é uma promessa. Presta atenção, você consegue acreditar em tudo que Satanás fala, mas não consegue acreditar na profecia que sai do altar do Senhor, uma promessa que o Senhor está dando. Olha o que o Senhor faz pelo povo, deixando bem claro, não é por amor de vós, fique bem entendido que eu faço tudo isso. Por que o Senhor está falando? Porque o povo aqui estava rebelde, o povo estava fazendo um monte de coisa errada, mas o Senhor prometeu. E aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. Então, presta atenção, isso é muito sério. Tudo isso seria resultado do favor de Deus
para com os israelitas, e embora não tivessem feito nada para merecer tal ato de misericórdia. Então, embora não fizeram nada para merecer, estavam recebendo o favor de Deus. O Jardim do Éden aqui é mencionado para sugerir beleza e fertilidade e produtividade, tão grande como o povo lembraria do Jardim do Éden. Multiplicar-lhe-eis os homens, como o rebanho santo. Por que santo? Porque os animais oferecidos em sacrifício não podiam ter impurezas ou defeitos. Então o Senhor vai restaurar esse povo e vai multiplicar o povo novamente. O povo de Deus que retornava para a terra seria como um sacrifício vivo, puro e sem mácula, ou seja, sem pecado, sem defeito. É como se passasse todo mundo novamente lá pelo Mar Vermelho, pelo Jordão lá, né? E aí purificasse todo o povo, limpasse o povo de todo pecado. Lembrando que quando passa ali, né? Se você pegar uma ministração de domingo, sabe lá, é como se fosse estivesse batizando o povo. Tá passando as águas, limpando, purificando. Você vê que passa, depois Josué faz o que com o povo lá, depois passa o Jordão? Vai circuncidar o povo, né? Batizou, vai circuncidar, a marca da aliança. Então presta atenção aí. O povo de Deus que retornava então para a terra seria como sacrifício puro e sem mácula. A declaração "Eu sou o Senhor" é constante nas mensagens de Ezequiel. Deus se faria conhecer como o Deus verdadeiro, não só por meio do seu julgamento, mas também da restauração do seu povo. Amém? Capítulo 37. A visão de um vale de ossos secos. Isso aqui é uma passagem ministrada muitas vezes. Uma palavra, né? Famosíssima. Essa é famosa, acho que todo mundo conhece, né? Muito linda essa ministração. Vamos ler o 1:3 aí. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levantou por espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, que estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderá reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então aqui, vamos parar um pouquinho, vamos lembrar um pouquinho aqui. O que o Senhor fez com o profeta Ezequiel? Ezequiel estava no cativeiro babilônico, ele levou ele em espírito lá para Jerusalém, lembra? Nós já vimos aí nos capítulos anteriores. Mostrou para ele a destruição de Jerusalém, mostrou como estava o povo, e agora ele está mostrando o quê? Um vale de ossos secos. Vamos entender o que significa essa visão aí. A visão do vale de ossos secos foi dada a Ezequiel para reafirmar que o povo seria resgatado e voltaria à sua terra. Então o que acontece? O povo precisava ser novamente restaurado, precisava ser multiplicado. O que significava esse vale de ossos secos? Era o povo de Israel. Estava seco porque estavam tudo mortos, precisavam reviver porque perderam a fé, não acreditavam mais em nada, era tudo povo rebelde. Então ia renascer, ou seja, ia ressurgir o povo novamente. Então o exército que precisava ser criado estava ali, só que estava morto, estava seco. A questão é essa. Então, quando a gente vê essa passagem, nós temos que abrir o nosso entendimento espiritual. Logicamente, uma ministração de domingo, isso aqui é lindo demais. Por quê? Porque o exército estava ali. Muitas vezes a gente olha para o exército na nossa casa e fala: não tem mais jeito, é um vale de ossos secos. Tem jeito sim. E é isso que o Senhor está mostrando para Ezequiel aqui. A nossa família tem jeito, não abandona a tua família. Porque a tua família tem jeito, mas é um vale de ossos secos, não dá para aproveitar mais nada, não tem restauração, você não conhece o meu pai, você não conhece a minha mãe, você não conhece o irmão, não conhece a mulher, o marido, por aí vai. Não tem jeito, é como um vale de ossos secos, por mais que você fale, tem jeito sim. Presta atenção aí. O profeta baseava a sua fé completamente no Deus vivo, e por isso responde a pergunta: tu sabes? Até porque uma resposta, acho que uma das respostas mais importantes da Bíblia está aqui, né? Tu sabes, quem sou eu? Vou responder um negócio desse? Normalmente qualquer pessoa diria: não, a pergunta que Deus havia feito a ele. Não tem, se um vale de ossos secos não tem como viver. Você tirou Lázaro lá, mas Lázaro, né, tinha acabado de... O presunto ainda estava fresco, né? Assim, ia falar, mas Lázaro, você falou: Lázaro, vim para fora, estava fácil. Jesus 3 dias estava fácil, tinha carne no corpo. Mas aqui você está me mostrando um vale de ossos secos. Vamos ser honestos. Como que seria a nossa resposta? Se a gente conhecer essa passagem, com certeza a gente falaria: não tem jeito. Ou não? Vocês falaram diferente? Só eu que ia falar não? Se eu não conhecesse essa passagem, você pode ter certeza que eu ia falar: Senhor, não tem como. Olha nosso entendimento. Eu falar: não, porque tem um osso. Pô, eu já ouvi a palavra do Lázaro, já ouvi a história, né, do que morreu, tocou na esquife lá e o menino levantou do caixão, né? Eu sei de tudo isso, mas o cara do osso, para mim é novidade. Eu ia falar: não. Mas Ezequiel, muito sábio, responde:
tu o sabes. Olha só. No entanto, Ezequiel não limitava o Senhor, ele sabia que o Todo-Poderoso poderia dar vida àqueles ossos. Então, olha só, né? Esse homem realmente, né, ator que é um profeta, né? Tu sabes, ele acreditava que Deus poderia fazer a diferença sobre aquele vale de ossos secos. Os ossos secos representavam o quê? O povo de Israel, que como um grande exército foi derrubado na batalha, vencido por causa dos seus pecados e lançado entre as nações. Era impossível que se reerguessem pelo estado de ruína a que chegaram, mas Deus nos deixaria nessa condição, pois tinha uma promessa sobre eles. Então, esse vale de ossos secos nada mais era do que o povo que estava espalhado, completamente morto. E se você olhasse, como que vai reerguer? O que eu falei para vocês sobre o cativeiro assírio? Qual era a estratégia? Espalhar o povo, não tinha como reagrupar, o povo estava morto. Quer dizer, não tinha mais o exército, não tinha um Davi lá para reunir todo o povo, não tinha nada disso, o povo já não acreditava em mais nada. Então, esse era o povo que estava vendo, esse era o vale de ossos secos. Era o povo completamente espalhado, sem possibilidade de nada. Então, se você olhar aqui, nunca vai ser um exército novamente, nunca, não tem possibilidade de ser um exército novamente. E aí Deus fala, não tem? Espera um pouquinho. As profecias de Ezequiel muitas vezes haviam sido proclamadas a pessoas tão surdas como aqueles ossos velhos e secos. Lembre-se que ele falou muito com o povo lá, e o povo, lembra que eu falei para vocês? O povo ouvia, achava lindo, a eloquência, tudo bonito, mas chegava em casa, o povo esquecia de tudo, não estava nem aí. Né? O fôlego, o Espírito enviado por Deus aos corpos, sem vida, simbolizava o Espírito Santo, que traz renovação, regeneração e renascimento. O forte ruído e em seguida o ajuntamento dos ossos com a nova carne deve ter sido uma experiência emocionante para o profeta. Essa era uma ilustração profética do renascimento de Israel, ventos que trazem o espírito e a vida, significando a nação apostólica da igreja dos nossos dias de hoje. Então você imagina quando o Senhor fala para ele, então profetiza, Ezequiel, abre a sua boca, profetiza. Você já imaginou? Estou ouvindo o barulho dos ossos se mexendo. E você vê Deus, quando você recebe uma palavra, o Senhor falando que vai fazer na tua vida, e você começa a ver os sinais, esses ossos se mexendo, são sinais. Presta atenção nos sinais que o Senhor está dando. Você fala, realmente está se cumprindo, está se movimentando. É que a gente quer o seguinte, a gente quer que seja igual um clique, né? Haja luz, pá, haja luz. Não é assim. Isso foi na criação do mundo, né? Então, deixa, presta atenção. Os ossos estão se mexendo. Tá vindo lá os ligamentos, né? Precisa vir carne ainda, tem tantas coisas. Os ossos precisam se ajuntar, precisa vir ligamento, precisa ter músculo, precisa ter o sangue, precisa ter tudo. Então tem um processo. Os ossos no vale provavelmente davam a impressão de uma terrível derrota militar no qual não houve sobrevivente sequer para enterrar os mortos. Entretanto, agora o exército se pôs de pé. Então, quando ele deu essa ilustração para Ezequiel, é como se você estivesse vendo um terreno aberto lá, né, um desertão lá, todos os mortos ali, como não teve sobrevivente, ninguém enterrou ninguém, está todo mundo lá sobre a superfície. Então, olha, você imagina essa cena, né? Eu queria ver um filme com essa cena, com a tecnologia de hoje, né? Deus vê e ouve até o lamento dos excluídos e aparentemente condenados a sentenças e dor. Ele é aquele que tira da prisão espiritual, do cárcere da limitação humana e transforma totalmente, tirando-os da morte para a vida, restabelecendo suas promessas. Então está resgatando um povo que estava aqui destruído e eliminado, ou seja, não tinha mais possibilidade nenhuma. O renascimento espiritual avivaria e restauraria milagrosamente os seres humanos para se tornarem como o Senhor havia desejado que fossem desde o início. Amém? Então essa passagem está clara, pessoal. Essa passagem de Vale de Ossos Secos é muito ministrada, mas logicamente aqui estou falando para vocês sobre estudo. Se fosse uma ministração de domingo, ia ser uma ministração completamente diferente, mas assim, aqui nós estamos vendo o estudo aprofundando o que era aquele povo. Era realmente o povo de Deus que estava lá. Eram os exilados, né? Não só que estava ali com Ezequiel, mas todo o povo que tinha sido espalhado. Nada mais era que o povo que tinha sido espalhado. Então, era para Ezequiel olhar e ver que o exército estava ali. Então, não é que não tinha mais solução, só que precisava chamar esse exército para a vida novamente. Então, você vê que depois do cativeiro babilônio, faz o quê? Une a nação, fala de uma nação só novamente. Então, não tinha mais agora o povo de Israel, o povo de Judá. Logicamente, houve discriminação com o povo samaritano, que nada mais era do que o povo de Israel. Então, o povo de Judá menosprezou e excluiu o povo de Israel, mas era uma nação só, uma nação única.
reunião de Judá e Israel. Essa era a última encenação simbólica de Ezequiel, utilizando um objeto, um pedaço de madeira no caso. Muitos cidadãos do Reino do Norte haviam sido levados para o exílio pelos assírios cerca de 150 anos antes. No entanto, alguns de seus descendentes também retornariam, quando as duas nações novamente se tornariam uma só, como eu acabei de falar. Então, quando houve a libertação do povo do cativeiro babilônico, muitos voltaram para ser uma nação novamente. Por quê? Samaria tinha sido tomada pelos assírios. Os assírios agora já não eram mais ninguém, quem que eram? Os babilônicos. Né? Judá também tinha sido tomado. E agora, com a restauração permitida por Ciro, né, que não só deu poder, mas deu condições financeiras também para o povo ir, vai ver que embargou a obra, teve uma série de coisas, mas ele libertou o povo para o povo ir para Jerusalém. Então, esses remanescentes, não só de Judá, mas também de Israel, voltam como a gente está vendo aqui. Tá? A expressão montes de Israel representava a terra prometida. O rei se refere ao governo futuro, o Messias prometido, também chamado de pastor, servo e príncipe da linhagem de Davi, falando de Jesus Cristo, né? Deus promete restaurar plenamente Israel de forma que já haverá mais dois reinos, do sul e do norte, mas não todos os dispersos se reunirão como um só povo, libertos de todas as transgressões pelas quais se tornaram culpados, serão purificados, pois Cristo reinaria sobre eles verdadeiramente e serão povos de Deus, e o Senhor será o Deus para sempre. Então aí já falando, né, do futuro vindo, no caso, a vida de Cristo. Amém? E é isso aí, pessoal. O capítulo 38 é curtinho, mas deixa eu ver aqui se dá pra gente falar em 10 minutinhos, que eu já tenho atrasado, né? Vamos ver aqui. Eu vou falar o capítulo rapidinho, pessoal, que é um capítulo pequenininho, para a gente poder adiantar, porque a semana que em julho nós não temos a luz da palavra, tá? Então vamos lá, que 10 minutinhos a gente vê, eu entrei 8, 7 e 10, vamos lá, capítulo 38. Profecia contra Gog. A identificação histórica do povo aqui descrito não é certa. Meseque e Tubal são a Frígida e a Capadócia. Gog é provavelmente o rei de Giges, né, na Lídia, que seria Magog. É provável, no entanto, que seu nome e seu território sirvam para simbolizar as forças organizadas do paganismo, que ainda haveria de surgir depois da destruição dos antigos vizinhos pagãos de Israel. Então, falando de um povo já, né, outros povos ali da região. Deus era soberano sobre essa invasão, conforme declaração do Senhor, porém anzóis nos teus queixos. Gog é descrito como um animal imenso, talvez um crocodilo, Leviatã, né? Que seria controlado por meio de ganchos. As nações se aliariam com Gog, vindas de todas as direções, do leste da Pérsia, do sul da Etiópia, né? Do oeste de Put e do norte de Gomer. O povo de Gomer era os cimérios, né? Aí, para quem gosta de um estudo mais avançado, eram os cimérios. Eu falo de alguns povos, eu estou dando exemplo para vocês verem. Os cimérios, né? Oriundos da região atual da Rússia. Tomarga ficava próximo ao Mar Negro. Quando diz que a habitação seguramente, indica que Israel, mencionada nesta passagem, está protegida e a nação está livre dos ataques, e sim também da derrota. Do ponto de vista de Ezequiel, ele estava predizendo que um período num futuro bastante distante, o fim dos tempos, né? A menos que essa passagem esteja falando de batalha espiritual, a invasão de Israel e o período de confiança em paz descreve eventos futuros. Então, o que muito provavelmente aqui, se fosse uma batalha espiritual ou não, está falando de eventos futuros, independente do que fosse essa passagem, que é difícil historicamente de entender. Quando você vai buscar os estudos dela, você vê que até a região é difícil de entender. Mas está falando o quê? Que seriam coisas futuras, então não é de uma coisa agora. Aqui já Ezequiel começa a receber uma profecia, trazendo algo sobre uma situação bem lá na frente do que a gente estava vendo os acontecimentos naquela época, né? Falando dos povos vizinhos ali. O mau desígnio de Gog consistia em atacar o povo despreparado e pacífico. Não suspeitava desse acontecimento em aldeias não muradas. O verbo subirei demonstra que, embora Deus predisse
que controlasse as atitudes malignas de Gog, esse decidiria atacar Israel. Então, aquele que decidiria atacar Israel agora, que era Gog, o Senhor não permitiria. A respeito de Sabá, Detã e Tarsis, como vimos nos capítulos anteriores, viviam no comércio internacional e depois da guerra estariam prontos a negociar com despojos, inclusive os escravos. Isso lembra que eu ministrei para vocês sobre Sidom, Tiro, e esses povos aqui que levavam mercadorias, cada um oferecia na negociação aquilo que tinha de melhor nas suas terras e negociavam. Agora vai sobrar para eles o quê? Só negociar escravos. Lembra que eles foram destruídos, tinha destruição sobre esses povos? Nós vimos na semana passada, então está aqui o porquê. Gog invadiria Israel. A palavra para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, os seus olhos, ó Gog, demonstram que Deus estava determinado a trazer a glória do seu nome nesta batalha incomum, ainda que por intermédio desse indivíduo maligno, que era Gog. A pergunta, não és tu aquele? Aparece no texto. Sugere que os profetas já haviam falado da invasão de Gog. As profecias poderiam ser referências gerais a um período em que os inimigos de Deus e de seu povo seriam derrotados. Então aqui está falando já de um povo um pouco diferente. Então, mas você vê que as escrituras não falam muito desse povo, mas aqui quando ele pergunta não és tu aquele, ou seja, já foi mencionado anterior, quer dizer, já era um povo conhecido do povo de Deus, tá? Ezequiel fala a respeito de Deus defender sua nação contra Gog e seu exército como métodos sobrenaturais de tremores de terra. Uma linhagem incomum com relação à ira do Senhor é utilizada nessa passagem. Essas várias expressões bastante incisivas indicam mais do que uma simples batalha no futuro, ou seja, uma batalha severa que começaria muito antes, mas falando de algo no futuro. Fogo e enxofre é uma expressão rara, reservada apenas para as maiores catástrofes, como nós vimos lá em Gênesis 19, né, em que a expressão é usada para falar sobre a destruição de Sodoma, lembra? Fala do enxofre e coisa e tal, e aqui está sendo mencionada também. Esse julgamento seria semelhante em magnitude ao castigo de Sodoma, que Sodoma experimentou. Revelaria ao mundo o poder de Deus, o seu apreço por seu povo, e por isso a afirmação, saberão que eu sou o Senhor. Tempos futuros, fim dos tempos. Aqui se percebe que essa profecia vai muito além de uma invasão física. Então fala de uma batalha espiritual. Tá? Então aqui essa revelação. Depois do milênio, Satanás será solto da sua prisão. Aí a gente vê lá em Apocalipse, né? Capítulo 20. E se ajuntará aos muitos reis da terra e a multidão contra o reino justo, santo e pacífico de Cristo. Nesse dia em que ousarem pisar em Jerusalém, para destronar o ungido do Senhor, cairá fogo nos céus e o mundo se abalará. O próprio Deus nos altos céus se levantará em juízo sobre a terra e sobre os homens, pois tendo a verdade, o amor junto de si, se aliarão a mentira, roubo e destruição de Satanás. Esses serão condenados como ele. Nos altos céus o Senhor se manifestará. As montanhas desmoronarão diante do poder, os rochedos ruirão e as muralhas cairão por terra. Todos os exércitos inimigos serão atingidos por terríveis flagelos, e rearão entre si, e todos os céus cairá sobre eles, e as suas tropas, aguaceiros, saraivadas de fogo e enxofre. Assim Deus se manifestará ao mundo inteiro, diante de todas as nações da terra, e todos saberão, ele é o Senhor. Então aqui você vê que, falando de Gog, já falando inclusive de Satanás, falando do milênio, né? Na quarta-feira, a gente vai falar sobre a queda, que é a profecia sobre Gog, né? E a gente vai falar na quarta-feira sobre a queda de Gog. Tá? Então na quarta-feira se prepare aí que vamos continuar aí e depois já vamos na semana que vem para o templo, ok? Os últimos capítulos aí de Ezequiel. Comprometido dentro do horário aí, glória a Deus. Eu sei que esse capítulo aqui, ele não é um capítulo fácil, que fala sobre, ele fala em alguns momentos sobre o Apocalipse, né? A gente vai ver que o livro de Daniel também fala muito sobre isso. É uma revelação até
talvez, não vou dizer incomum, perto daquilo que o Senhor vinha dando de revelação para o profeta Ezequiel. Mas precisamos entender no detalhe. Está falando também não só de uma guerra física, mas espiritual. E coisa que a gente hoje, nos dias de hoje, está acostumado com batalha espiritual. Tanto que vamos ter curso sexta e sábado de batalha espiritual. Amém, pessoal? Glória a Deus. Queria agradecer a todos aí, né, por estar presente na aula. Aqueles que vão ver na retransmissão, então, glória a Deus pela vida de vocês. Bora orar, descansar, que tem mais, né? Não esqueçam aí, pessoal, do curso de batalha espiritual, esses 2 dias aí, não fique de fora. Presta atenção nos grupos aí, nas novidades que são anunciadas no aula do Alimento Diário das Nações, que a apóstola vai estar dando todas as direções, os horários durante a semana. Vai precisar assistir o Alimento Diário das Nações, amém? Na quarta-feira eu dou mais detalhes aí para vocês, tá bom? Então bora orar. Feche seus olhos por um instante. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou, Pai. Quero te pedir, Senhor, aonde chegar o som da minha voz, que o Senhor toque, cure, liberte, restaure e avive o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Que essa palavra venha se multiplicar, abra o entendimento do teu povo, Senhor. Aqueles que vão ver na retransmissão, Deus, em nome de Jesus. Que esta palavra, o entendimento, o conteúdo chegue para os 4 cantos dessa terra, Pai, em nome de Jesus. E como diz a tua palavra, a partir de hoje, teu povo não sofra mais por falta de conhecimento, Deus. E eu, como servo e ministro do Senhor, envio os teus servos para uma noite extraordinária, debaixo de poder, unção e autoridade da Igreja de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, pessoal. Deus abençoe a cada um de vocês. Não esqueça, amanhã tem live também, Alimento Diário das Nações, logo pela manhã às 7 horas. Depois nós temos as lives à noite com as pastoras, né? Não esqueça aí das células. Só não vamos ter células na sexta, provavelmente, eu não sei ainda do horário, mas a gente vai dar os horários para vocês no decorrer da semana, tá bom? Essa é a Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Um grande beijo, fica na paz do Senhor. Tchau, tchau.